Bom dia, eu sou o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Antes de iniciarmos essa mensagem, por favor, curta, comente e se inscreva no canal e me ajude a avançar com esse ministério na qual Deus tem colocado no meu coração. Às vezes, não quero ser melhor, nem maior do que nenhum dos irmãos, outros pastores, outros homens que fazem a obra de Deus. Não é esse o propósito. Jesus disse certa feita que o grande é a seara e poucos são os seus trabalhadores. E é verdade, muitos não querem fazer o que Deus quer. E talvez você seja mais um desses que foi chamado para essa seara, mas não quer, porque te importa mais ganhar dinheiro, te importa mais ficar acomodado dentro da sua casa, deitado, usufruindo das suas conquistas. Mas eu quero te dizer que o dom que Ele te deu, um dia Ele vai te pedir conta. E Deus te deu um dom esse que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Talvez você não conheça. Que dom é esse que eu não sei qual que é? Pois eu te digo, desperta o dom que há em ti, a qual te foi imposto por imposição de mãos. Não sabe? Vai numa igreja, peça ao pastor orar por você, e Deus vai despertar esse dom que está adormecido. O dom de ser mais caridoso, o dom de amar, o dom de ser mais zeloso, mais perseverante, mais amoroso, mais carinhoso, mais valente, mais forte, mais firme, mais prudente, porque o Espírito de Deus irá repousar sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Essa história é uma história muito interessante, porque começa em cima de um pedido de uma esposa para o seu marido. Faz um pedido e depois reclama daquilo que ela pede. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 12 em diante, que diz assim, 21, 10, e diz assim, e disse a Abraão, deita fora, ou mande embora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve-a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-o, e foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de um arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre da água, e deu de beber ao moço. Louvado seja Deus. Sabemos a história de Abraão. Abraão, com sua esposa Isaque, com sua esposa,
Louvado seja chamada Sara, já eram idosos. Abraão com 90 anos e Sara com 80. E Deus fez uma promessa de ter um filho. E ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. E a Sara, sua esposa, queria ter um filho. Agar, uma mulher mais jovem, ela pensa que poderia ajudar Deus de alguma maneira. E pede a Agar para deitar com Abraão. Ele deita e concebe um filho. Louvado seja Deus. E essa criança, aleluia, foi criada por Abraão, como seu próprio filho. Que era seu filho, exatamente. E Deus cumpre a promessa com Sara, dando um filho também. E ficou o filho da serva junto com o filho da escrava, brincando todos os dias, conversando. Duas famílias juntas, entre aspas, sendo criadas. E houve um tempo, louvado seja Deus, em que Sara viu o menino, seu filho, ou melhor, o filho da egípcia, brincando com Abraão. E cresceu num ciúme, num desespero, que não queria que aquela mulher, que aquela criança, ficasse junto daquela mesma casa. Tudo ocasionado por ela mesma. Ela causou o problema, ela causou, e queria que Abraão resolvesse aquela situação. Eu fico imaginando Abraão, um pai, tendo que despedir um filho, uma criança, jovem ainda, pequena. E Deus falou para Abraão que Abraão teria que ouvir a voz de sua esposa. E Abraão foi, pegou a criança, pegou um pouco de odre de água, colocou em cima de um camelo e mandou embora. Agar, juntamente com seu filho, Ismael. A Bíblia diz que eles caminharam no deserto. E quando chega nesse deserto, louvado seja Deus, deserto de Berseba, pega a criança e coloca, quando se acaba a água, a uma distância de um tiro de um arco, a uma distância que ela não pudesse ouvir a voz da criança. Porque uma mãe é muito triste ver a morte de um filho, ainda mais de fome ou de sede. O choro de uma criança incomoda. Há casos em que se dizem que a mãe se revolta quando a criança começa a chorar pelas madrugadas. Incomoda. Tem casos, se você procurar na internet, casos de pai ou de mãe que matou seu próprio filho, porque se incomodou com o choro da criança, que chorava porque estava mijada ou estava, você sabe o termo, né? Com a sua fralda inundada por fezes, ou então porque estava com fome, ou então porque estava sentindo alguma dor. A criança sempre chora por algum motivo, não chora à toa, a não ser as manhosas. Mas o fato é que no deserto, o Senhor Deus contemplou o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo. Abraão também chorou. Chorou porque viu seu filho ir embora. Ele era filho da semente de Abraão. Foi doloroso para Abraão ver aquela criança ir embora juntamente com a egípcia Agar. Mas entre escolher a vontade de Deus e escolher o amor de um filho, importa muito mais obedecer à voz de Deus. Não existe duas famílias, apenas uma família constituída por Deus. E é quando você se casa com a sua esposa. Essa é a família constituída por Deus. O resto são apenas companheiros e companheiras. Só se torna legalizada diante de Deus quando você se casa. Ainda que você tenha 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos morando com a mesma mulher, se faz necessário você se casar e legalizar a tua situação junto à lei dos homens e junto
a vontade do Senhor. Agar, louvado seja Deus, pegou a criança, colocou uma distância de um arco. A Bíblia diz que a criança começou a chorar. Primeiro porque estava longe da sua mãe, segundo porque estava com sede e terceiro porque estava com fome. A Bíblia diz que Deus ouve o choro da criança e fala a Agar: louvado seja Deus, levanta-te, erga-te, levanta e pega-lhe o jovem, a criança, pela mão, porque dele farei uma grande nação. E depois, a Bíblia diz, no versículo 19, e abriu Deus os olhos e viu um poço de água. Pense bem, o poço nasceu naquela hora ou o desespero cegou os olhos de Agar? Quem sabe o desespero tem cegado teus olhos. Quem sabe a incredulidade tem cegado teus olhos. Quem sabe a dúvida tem cegado teus olhos. Porque tem um poço na sua frente. Tinha um poço na frente de Agar. Um poço de água que faria com que ela era beber e continuaria a sua jornada. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. E Agar bebeu daquela água. Deu de beber àquela criança. E saíram errantes. E continuou na sua jornada. E fez desse povo, os ismaelitas, uma grande nação. Eles são os descendentes, aleluia, de uma nação que guerreia contra o povo de Israel. Os ismaelitas são hoje os árabes, os muçulmanos, todos esses que descendem da linhagem de Abraão. Sim, da linhagem de Abraão. Mistério, mas tudo provocado por uma mulher que duvidou de uma promessa e quis de alguma maneira ajudar Deus. Será que você pensa que está querendo ajudar Deus? Deus precisa de você para ajudá-lo? Deus tem os seus meios, tem os seus fins, tem como fazer todas as coisas. Importa-te a ti somente obedecê-lo e fazer a sua vontade. Certa feita, quando era mais jovem, eu imaginava que todos tinham que fazer o que eu queria fazer. Pegava uma caixa, levava na rua, até mesmo sem caixa, e pregava a palavra de Deus. E todas as pessoas que paravam, e pregava a palavra de Deus. E muitos já não gostavam de mim, porque eu não sabia de falar outra coisa, a não ser de Jesus. Estava no meu amor, um amor tão grande, tão forte, tão intenso, que me fazia falar. Porém, um dia, um homem, até hoje eu lembro dele, um escuro, um diácono, disse para mim assim: Alex, ainda que o presidente da República desse um decreto da parte, fizesse uma lei em que todos os homens e mulheres tivessem que frequentar uma igreja evangélica, que tivessem que orar, fossem obrigados, e quem não fizesse fossem presos, haveria muitos que seriam presos por não querer frequentar uma igreja. E muitos ainda assim iriam para a igreja assim, com medo de perder o seu trabalho ou perder as suas posses. Mas os seus corações ainda assim continuariam duros como diamante, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E é verdade, ele não foi muito sábio ouvir aquela palavra, me dizer aquela palavra, e até hoje eu guardo no meu coração. Não podemos forçar ninguém a se converter, não podemos forçar ninguém a ir para uma igreja, não podemos forçar ninguém a querer compreender as coisas de Deus. Há um tempo determinado. A oração, ela tem poder de mudar o coração, de fazer uma pessoa que está no caminho errado voltar para o caminho de Deus, retornar e reconhecer o seu erro. Continua orando pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa e principalmente
tome uma posição diante de Deus, para que Deus possa abençoá-lo e trazer sobre você uma grande história, uma história de vitória, uma história de prosperidade. Que a mão de Deus te alcance nesta tarde, nesta manhã. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua casa, visite a sua saúde, visite os seus filhos, visite o seu ministério, o seu trabalho, e que Deus possa tocar no seu coração. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente se for necessário, tire dúvidas. Eu estarei orando por todos que participam desse canal, para que Deus possa cada dia mais abençoar a sua vida. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. E a paz do Senhor Jesus para todos.